Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial Diálogos ISD, junto à FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e vou moderar este nosso encontro. Este é o 7º episódio, que tem como tema ISD como plataforma organizacional. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ISD é uma sigla que representa as palavras em inglês E, Environment, S, Social e G, Governance. Podemos também aqui falar, nós vamos ficar bem à vontade, em ASD, né, onde o A significa o ambiental e que é a pronúncia em português. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema, através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática, nos módulos básico e avançado. Fundamental também informar a todos que o programa Diálogos ISD FIP tem o patrocínio da ABRE, Associação de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, que entendeu a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que a entidade se relaciona e junto ao mercado. Bom, precisamos também dizer onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que apresentamos todos os nossos episódios. Para você acompanhar os episódios dos Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP, e nas demais redes sociais, Instagram e LinkedIn, e também nos canais e plataformas da ABRE e do Sindiprestem. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na prática, nos módulos básico e avançado, com a coordenação minha, professor Lívio Giosa, e do professor Augusto Roque, só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e acompanhar as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos dois convidados, que estão aqui na frente, junto conosco nesta mesa de debates. O Jorge Soto, que é o diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem. Obrigado, Jorge, por você estar aqui presente. E o João Francisco Carvalho Pinto Santos, CEO da Integral Beyond Numbers. Muito obrigado, João. Sejam muito bem-vindos. Temos uma história de contatos pessoais de muitos anos e é muito bacana ter vocês aqui conosco nesta conversa. Vocês têm acompanhado, né, que a pauta sustentabilidade está muito presente, né? Mas para que a gente puder entender melhor este contexto, eu queria primeiro que vocês se apresentassem. Então, por favor, Jorge, se apresente para o nosso público e fale em linhas gerais das atividades da área de sustentabilidade e da Braskem, por Obséquio. Também. Bom, muito obrigado, Lívio. É um prazer estar com você, com o João. Uma honra representar aqui todos os mais de 8 mil integrantes da Braskem, que, neste momento, estão muito orgulhosos de tudo que estamos fazendo em sustentabilidade aqui no Brasil e fora do Brasil. A Braskem hoje é o maior produtor mundial de biopolímeros do mundo, né? O maior produtor mundial de biopolímeros, é a maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, e esses produtos são utilizados para a produção de produtos como embalagens, tubos de água, peças de automóveis, peças de eletrodomésticos,
equipamentos para proteção à saúde. Então, o plástico hoje é muito útil para a vida moderna. E a Braskem entende que, através dos seus negócios, pode contribuir de forma concreta para a sustentabilidade. Eu lidero a equipe de apoio a toda a Braskem no mundo neste assunto. Estou na Braskem há mais de 30 anos e trabalhando com este assunto desde 2009. Bárbaro, bacana, Jorge. Tem uma história muito interessante. Nós, particularmente, tivemos vários projetos juntos, né, discutindo essa questão dos impactos do plástico no ambiente urbano, e foi muito bacana as nossas relações. E hoje, tendo você aqui, nos orgulha muito. Muito obrigado, viu, Jorge? João Francisco, se apresente também para o nosso público e fale um pouco sobre a sua trajetória profissional e da Integrol. Por favor, João. Bom, Lívio, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar com vocês. Também prazer estar com o Jorge, conheço há tanto tempo aí nessa empreitada, né, pela sustentabilidade. Comecei a trabalhar com sustentabilidade já há mais de 20 anos. Tenho uma consultoria voltada a investimento social, que é a DEQI. E hoje eu lidero uma consultoria / provedor de tecnologia chamada Integrol, Beyond Numbers. A gente vem desenvolvendo um trabalho para ajudar as empresas a migrar para o Walk the Talk, né? Quer dizer que para nós é o grande passo adiante da sustentabilidade. E a gente vem fazendo um trabalho também de oferecer ao mercado formas de simplificar a implantação de programas, né, ESG, e a gente chama de RC também, Riscos e Compliance, né? Então eu venho trabalhando com investimento social, com sustentabilidade há bastante tempo através dessas iniciativas aí. Muito bem, João. E o nosso relacionamento também ultrapassa, né? O João Francisco tem um relacionamento com a querida Cristina, mãe do João, de muitos e muitos anos. Nos conhecemos há muito tempo, né, João? E, além disso, como um grande nadador, né? O João é jogador de polo aquático lá nas águas do Clube Pinheiros, né? Nos encontramos muito lá também. Mas é bacana estar com vocês aqui, porque há duas experiências muito interessantes que a gente vai encontrar nesse debate. Mas, acima de tudo, está a questão da sustentabilidade, né? E é importante, vocês estão no mercado, a gente entender o que está acontecendo. É pauta mundial, os líderes mundiais, os líderes políticos, as grandes empresas no mundo debatem, discutem. É só abrir os jornais, é só abrir as revistas que o tema está presente. Isso é bom, porque isso também é uma tese que eu sempre defendi lá de trás, quando a gente fazia os primeiros comentários a respeito do tema sustentabilidade. Se a mídia não se apropriar do tema, o conjunto do mercado e o conjunto dos cidadãos e da sociedade não vão se engajar, não vão perceber, não vão entender o seu papel, né? E basta a gente olhar e passar nas bancas de jornais, e eu trouxe aqui só para exemplificar, né? A revista Forbes desta última semana lança de novo o tema com uma força muito intensa e coloca duas frases que eu queria deixar aqui para servir como pano de fundo, né? ESG, as letras que estão mudando o mundo, né? E eu não tenho dúvidas, né? Eu estava conversando aqui com o Vander, nesta intervalo, antes de começar nosso podcast. Ele estava em Bruxelas, chegou agora essa semana, de uma grande convenção internacional, e o tema transversal de todas as palestras foi ESG, sustentabilidade, né? E a gente abre a revista e vê a entrevista do Gebara, super meu amigo da Vivo, presidente da Vivo, que diz, em letras garrafais, para nós ESG é tudo. Então, diante desta percepção, eu começo conversando um pouquinho com você, Jorge, para que você possa nos dizer se a aplicação das dimensões ESG já é uma realidade intrínseca no contexto organizacional da Braskem. Como é que você vê isso? Lívio, eu te diria assim, que já desde 2002, quando a Braskem foi estabelecida, sem as 3 letrinhas, mas porém com a mesma ideia, houve um compromisso público dos controladores de que iríamos atuar de acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável. Em 2002, seja faz 20 anos. 20 anos. Nessa lógica, o amadurecimento da Braskem, como qualquer pessoa, uma empresa amadurece e os assuntos vão se fortalecendo no entendimento de que isso é parte do negócio.
Jamais poderá uma organização hoje, ou mesmo naquela época, negligenciar os seus riscos ou perder oportunidades associadas à integração do seu negócio como solução para o que a sociedade quer. Porque, literalmente, o que a sociedade quer? É que uma empresa ou qualquer organização faça o seu papel de forma adequada, considerando as dimensões sociais, ambientais e econômicas, é claro. Sem dúvida. E o lado econômico é fundamental. É o triple bottom line claro, da sustentabilidade. Exatamente. Eu te dizia isso há muito tempo. O ponto é que as 3 letrinhas, como colocado na revista, estão dando visibilidade ao assunto, também porque creio que, mais recentemente, um outro ator entrou muito firme, que é o lado financeiro. Sem dúvida. Por que só tem 3 letrinhas? Né? Fechou o ciclo. Exatamente. Por que só tem 3 letrinhas e não tem o lado de econômico? Porque, concretamente, o lado econômico eles já consideravam. As 3 letrinhas vêm complementar o que já estava sendo feito na análise dos riscos, dos relacionamentos, dos investimentos, que o lado financeiro, já de algum tempo, começa a olhar, mas agora de uma forma muito mais forte. Então, esse sistema que agora está trazendo de forma mais forte esse olhar, mais integrado ao seu processo decisório, está influenciando todas as empresas. E aí, quem não estava já na caminhada disse, caramba, eu vou ter mais custos. Sim. Se eu não me aliar a isso. Ou não vou conseguir entrar num determinado mercado se eu não me aliar a isso. Então agora virou questão de sobrevivência para as empresas também. Perfeito. Então antes o que era mera, digamos assim, responsabilidade, decisão da gestão, dos gestores, agora virou obrigação para quem quer sobreviver. Perfeito. E dentro dessa linha, eu costumo muito debater a visão do triple bottom line com o ESG. E eu também costumo falar em DSG, o desenvolvimento econômico, que gera toda a plataforma de sobrevivência das empresas, mas trabalhando à luz de um outro conceito, que são as boas práticas sustentáveis. Né? Então, acho que isso está muito dentro dessa tua visão, Jorge. E esse lado de desenvolvimento, eu sempre prefiro chamar desenvolvimento sustentável do que sustentabilidade. Sim. Porque desenvolvimento é o que nós precisamos. Um país como o Brasil precisa de desenvolver suas formas de atuação, suas políticas, seu povo precisa disso. Então, para que façamos isso de forma adequada, tem que ser olhando para o futuro, com responsabilidade. E nessa lógica, as empresas têm um papel muito, muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. E João Francisco, por favor, qual é a sua visão agora, né, enquanto profissional, em relação à aplicação dos fatores ESG nas organizações? Como é que você vê, então, já que você flui, você conversa com vários campos, né, do mercado, como é que você entende essa postura das organizações? O que a gente tem observado, na verdade, é que o mercado está amadurecendo no sentido de, primeiro, o ESG não é, como a gente está falando aqui, uma coisa nova, uma terminologia que está ganhando uma grande força na mídia, vindo do mundo financeiro, mas a sustentabilidade já vem há muito tempo. Mas sempre foi uma espécie de artigo de luxo de grandes empresas interessadas no tema, né? E com um viés muito pouco vinculado ao negócio. Exceções como a Braskem, que vem há 20 anos já colocando isso no centro da tua estratégia, com uma governança, uma direção. O que a gente vê hoje é uma massa de médias empresas interessadas em começar a entender o tema e como é que pratica isso de um jeito, obviamente, não tão oneroso, mas que traga as adequadas, né, vantagens competitivas. E, do ponto de vista das grandes empresas, isso está deixando de ser um artigo de luxo acessório e passando a ser um tema que traz realmente vantagens competitivas, né? Sim. E, dentre elas, várias, né? A redução da taxa de risco do negócio, a questão toda relacionada à conformidade, boas práticas. A gente está falando de valorização da reputação da marca e também da atratividade do negócio junto ao mercado, investidores, e em alguns setores, inclusive, a ampliação, né, de linhas de receita e novos produtos através da inovação sustentável, que é um caso típico da Braskem, né? Sim. E também, se me permite complementar, né, o novo olhar do consumidor, né? Porque dentro dessa cadeia de valor, o consumidor está lá muito mais observando essas boas práticas, né, e relevando isso nas suas compras. Sem dúvida. Nós tivemos aqui, interessante essa discussão, nós tivemos aqui empresas construtoras
falando sobre as suas atividades. E estudos e pesquisas que identificam que o consumidor, quando vai a um novo empreendimento, faz muitas perguntas a respeito de sustentabilidade do edifício. Reuso de água, uso de placas fotovoltaicas, o destino dos resíduos. O que tem chamado a atenção, é engraçado, porque tiveram vários testemunhos aqui, do produtor, que é o construtor daquele empreendimento, falando, pô, nós não entendíamos que isso poderia ser também uma faixa de mercado a ser absorvida pela compra, e agora estamos muito presentes nesse universo e trazendo essa conversa na venda, no processo de venda, porque o empreendimento também está aderindo a um processo de construção sustentável. Né? Bacana entender isso. Deixa eu complementar um pouco o que o João acabou de falar, porque eu acho que durante muito tempo o tema foi visto como custo. Sim. Mas João traz uma questão importante, a oportunidade. Concretamente, as empresas podem desenvolver, tem que inovar para isso, né, João? Podem desenvolver produtos que estejam mais alinhados com esse querer de alguns consumidores. Não são todos ainda, sim, mas alguns já querem isso. E apostar que esse tipo de produto pode ocupar uma área não ocupada. Quando a Braskem decidiu investir em 2007 no desenvolvimento desse produto e ter sua primeira fábrica em 2010, a Braskem fez uma aposta. Concretamente, isso não existia. Uma aposta mesmo, de risco, concretamente. Agora, é um risco positivo, risco de querer ganhar mais, sim, risco de servir melhor a sociedade, com produtos que sejam mais sustentáveis. Nessa lógica, a Braskem se tornou a maior produtora mundial. E hoje queremos, veja só, queremos multiplicar essa produção por 5. Por 5, porque agora chegou, digamos assim, o crescimento esperado, mas esperamos 12 anos. É verdade. 12 Você falou, anos foi o risco do futuro positivo. Mas aconteceu. Aconteceu. Estamos comprometidos a chegar a 1 milhão de toneladas com esse tipo de produtos. Temos 200 mil, estamos comprometidos a chegar a 1 milhão até 2030. Isso por quê? Porque apostamos no desenvolvimento desse produto, apostamos que isso pode ser feito do Brasil. Sim. Biomassa com alta produtividade, matriz energética renovável, coloca oportunidades na mão das empresas brasileiras. Por que não produzir melhores produtos? E essa é a lógica que a Braskem está utilizando. E dentro da lógica que vocês estão colocando, na oportunidade e no custo, surge o mecanismo financeiro. Claro. Ele que faz essa grande conexão. Né? A hora que a gente vê hoje os fundos verdes, a hora que a gente vê todas as instituições bancárias, no Brasil especialmente, abrindo indicadores de financiamento para atividades voltadas à sustentabilidade, isso provoca o mercado de uma forma fantástica. O que virou custo agora é investimento positivo para o seu negócio. Sim. E com essas linhas de financiamento abrem perspectivas fantásticas. Né? Basta ver os bancos oficiais, as agências de fomento aqui no estado de São Paulo, o Desenvolve SP, abrindo canais concretos de viabilização de um dinheiro bom para boas práticas sustentáveis. Né? Isso é bem bacana. Jorge, voltando agora especificamente, a Braskem, como você disse, é a maior produtora de resinas termoplásticas nas Américas e está operando em várias regiões do país. Vocês têm um comitê de sustentabilidade nessas várias plantas? E como a Braskem mitiga suas emissões de carbono? Vocês chegam a medir esses impactos? Tá bem. Eu vou começar pela segunda parte. Toda empresa, para poder decidir uma estratégia de negócio associada à sustentabilidade, tem que analisar o que importa. Isso tem um nome assim meio... não é comum, é chamado materialidade. Então, vamos entender o que importa da contribuição da empresa para a sustentabilidade. A Braskem faz isso desde 2009, sua primeira matriz de materialidade. E já naquele momento já surgiu como importante as questões de mudanças climáticas. E nós já vínhamos entendendo o que iria acontecer. Então, em 2006 já começamos a medir as nossas emissões. Em 2008 estabilizamos nosso processo de mensuração e continuamos melhorando o processo de mensuração. Hoje, a Braskem, desde 2008, já faz verificação de terceira parte no seu inventário e definiu metas associadas a isso, já que é um tema material, já que é um tema importante, definiu metas de redução de emissões. Reduzimos entre 2008 e 2020 a intensidade das nossas emissões em 17%.
Isso significa que ele vai evitar 30 milhões de toneladas indo para a atmosfera de gás de efeito estufa. E em 2020 revisamos nossas metas, porque estava acabando o nosso primeiro ciclo de melhoria. Nos comprometemos a reduzir mais 15% em valores absolutos. Para uma empresa que cresce em valores absolutos é difícil. Em 15% até 2030 as nossas emissões e alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Ou seja, isso resumidamente para dizer como estamos abordando a questão clima. Tudo isso acontece porque temos uma boa governança. Aí vai para a sua primeira questão. Porque é necessário que na empresa como um todo se envolva no assunto. Não é trivial reduzir as emissões de gás de efeito estufa de uma empresa que é intensiva nisso. A Braskem é uma empresa química. As empresas químicas se caracterizam por ter reações que são possíveis graças a jogar calor. Quando você usa calor, você, nesse processo, emite. Podemos dizer, emite gás de efeito estufa. E esses gases são consequências de um processo intrínseco à indústria química. O que você tem que fazer? Você tem que inovar, encontrar novas formas de fazer as reações. Isso não é tão simples. Não é tão fácil mudar completamente os processos produtivos, aumentar a eficiência energética, inventar novos produtos, uma nova forma de fazer aquilo, isso tudo leva tempo. Né? Nesse caso específico, né, das emissões de gás de efeito estufa, com essas reduções, nós temos um grupo, que chamamos de grupo de trabalho, o Workstream, dedicado a este objetivo, que tem participação de todos os principais atores. Então, tem participação da indústria, da área de inovação, da área de logística, todas as áreas que podem contribuir para que isso aconteça, se reúnem mais ou menos de 2 meses para entender como estamos contribuindo com nossos projetos para o longo prazo. Além disso, uma governança que olha para o todo, porque o clima é um dos nossos temas. Nós temos outros 6 temas na nossa estratégia de sustentabilidade, cada um com sua governança específica, com suas metas de longo prazo, com seu acompanhamento, e toda reunião do nosso comitê executivo, este assunto é tratado. Toda reunião, seja para analisar um ponto específico, ou seja para olhar o longo prazo, porque metas de 2030, 2050, ou em alguns casos 2025, não são tão fáceis assim, de, digamos assim, você se perder no meio do caminho. Sim. Então você precisa constantemente estar acompanhando, e para que isso se desdobre em toda a organização, o Comitê Executivo tem participação de todos os países, todas as regiões, todas as áreas da empresa. Muito bacana, muito bom. João Francisco, sua percepção. Ao fomentar as práticas sustentáveis pelas empresas, você percebe que isto se torna vantagem competitiva aos olhos do mercado e dos clientes? Como é que você, na sua visão profissional, enxerga isso? Sem dúvida, né? Concordando, né, com o Jorge, eu acho que isso passa a ser vantagem competitiva e deixa de ser custo, né? Mas as empresas têm sido bastante exigentes ao buscar essa vinculação, né, real entre sustentabilidade e vantagem competitiva, sustentabilidade e área financeira, né? O que a gente vem notando, uma série de estudos, inclusive internacionais, em que as empresas líderes em ESG, elas têm uma performance financeira muito acima das empresas que não fazem nada, né? Existem estudos, inclusive, feitos com empresas na Europa, estudos feitos aqui no Brasil, estudos feitos lá fora também nos Estados Unidos, pelo Dow Jones Sustainability Index, que é um índice internacional importante, né, de sustentabilidade. Então, a gente tem hoje a possibilidade de mostrar ao mercado, ao investidor, uma curva mais segura, né, de rentabilidade, uma curva mais sustentável, com menor risco, né? Obviamente também a empresa que está voltada a ESG, a sustentabilidade, ela é naturalmente uma empresa que tem melhores condições de adotar boas práticas de conformidade, então diminuir a taxa de risco da empresa, né? E nós estamos agora começando a viver o novo capitalismo, que a gente chama que é o capitalismo dos stakeholders, né? Como é que a empresa garante a satisfação das partes para se perpetuar. Perfeito. E nesse contexto, né, nesse conceito do capitalismo de stakeholders, sem dúvida nenhuma, garantir a satisfação das partes é tema central na sustentabilidade e traz vantagem competitiva, né, de uma série de formas, né? E através da inovação, como a gente vem falando aqui, a vantagem competitiva é claríssima em alguns setores, em que você consegue
ampliar novos mercados, conquistar novos clientes, fidelizar os clientes atuais. Então, são uma série de benefícios aí que as empresas estão... Agora, isso precisa ser tratado dentro do conceito walk the talk. Sim. Né? Porque a grande dificuldade que a gente ainda vê é como que eu ponho isso em prática sem ser custo, para eu realmente capturar essa vantagem competitiva. Explica melhor o walk the talk para o nosso público, só para eles entenderem. O walk the talk faça o discurso acontecer. Né? A gente vem de uma trajetória em que a maioria das empresas ainda está no âmbito da cultura mais da aparência, faz um relatório de sustentabilidade, aquelas que fazem. Né? E o que é isso? É uma fotografia anual. Né? Walk the Talk é justamente isso. Qual que é o teu programa? O que o mercado exige hoje é muito mais do que um relatório de sustentabilidade, uma fotografia anual. Né? O mercado quer saber exatamente o que você faz, quais são os indicadores, metas, se isso é controlado, monitorado, avaliado. Né? Então, acho que aí ainda temos um grande desafio pela frente. Muito. E, na verdade, juntando essas duas grandiosas explicações de vocês, o que a gente olha, né? Quando percebe que os impactos das mudanças climáticas está acontecendo de uma forma de ascensão vertiginosa, quando a gente fala em metas 2050, que é normal o pensamento da empresa, eu já posso aqui, de uma certa forma, fazer uma futurologia. Provavelmente não será 2050. Vai ser antes. Porque algumas coisas vão acontecer. Com certeza. E isso vai acontecer de uma forma muito clara que vai exprimir, vai condensar esses prazos, né? E as empresas vão ter que tomar atitudes mais regenerativas. A curva é mais exponencial, né? A curva é mais exponencial. E aí a sociedade que vocês estão aqui colocando, né? A empresa representa parte da sociedade, mas as pessoas cada vez mais, e eu vou dar aqui um pouco da minha experiência nesse tema. Eu tenho percorrido o Brasil dando palestras. Eu fiz um trabalho há um mês atrás no estado do Alagoas e fui para o interiorzão de Alagoas. E eu encontrei situações incríveis de pessoas absolutamente interessadas nesse debate. E aí que você vai para o rincão do país e você vê que o assunto ele não está só nas cidades e nas grandes capitais, ele já está lá dentro. Já está dentro da história da vida das pessoas. E isto é muito relevante. Então, se as empresas absorverem um pouco essas questões e entenderem que as boas práticas que você fala, João, que é absolutamente necessário, vai fazer parte do seu dia a dia, não tem mais o que reconsiderar. O papel vai ser um mero formulador, né? Ou a digitalização do tema, do relatório. Mas se você não estiver na prática fazendo isso, você não vai em lugar nenhum mais. Porque tem que estar dentro do coração, do core do empresário, do core da empresa. Porque os colaboradores também vão começar a exigir. Então a gente vai ver uma onda muito forte. Né? E essa temática, eu não tenho dúvidas que pegou. Né? E empresas como a Braskem, né, que tem este olhar da cadeia de valor, você tem fornecedor, você tem cliente, você tem todos ali na base, quanto mais um sistema de compliance que faz uma due diligence e entra na vida desses teus fornecedores ou clientes ou parceiros, né, entre as partes envolvidas, mexe com cada uma das áreas. E a gente vê que eles vão ter que praticar, não dá mais para, entre aspas, fingir, né, que apresenta algo que depois os públicos interessados, ou as partes interessadas, vão logo perceber que não é bem assim e nós temos que fazer isso virar concreto, virar realidade. Então, eu acho que essa é uma percepção que vocês dois têm, absoluta, e que a gente tem que dizer aqui para o nosso público, olha, façam a sua parte porque está todo mundo de olho. Tá certo? Não dá mais para ficar meio que no meio, no lado do meio. Tem que fazer realmente a sua parte de uma forma concreta e bem feita. Né? Jorge, deixa eu avançar aqui. Você já comentou, mas acho que vale a pena agora você dizer com mais ênfase. No contexto da dimensão ESG, o que está
já aplicado na Braskem quanto à definição da matriz de materialidade, né? Como é que vocês entendem a importância da matriz de materialidade? E como as práticas de ESG da Braskem impactam nos seus fornecedores? Também. Porque ela tem aí um envolvimento muito claro nisso. Bom, eu acho, Lívio, aí, João, aproveitando um pouco o que o João comentou, essa relação das empresas com os diversos partes interessadas, os stakeholders, né? Os stakeholders, os fornecedores são um desses stakeholders que é super relevante, né? Na nossa experiência, o que a sociedade, o que outro, podemos dizer, outro stakeholder, ele quer muito, o que o João comentar, é realizar o que se fala. Sim. E também está cada vez mais colocando na mão das empresas uma responsabilidade para que as coisas avancem. Não é só mais o governo, não é só mais as ONGs, as empresas têm que fazer algo concreto. E aí, João, na nossa experiência lá, tem algo a mais que diga para o público em geral quais são os seus compromissos. Por que motivo isso é relevante? Porque quando você é transparente dessa forma, sim, os parceiros surgem. Caramba, você quer ir para lá? Eu também quero. Então vamos fazer juntos. E aí um grande foco de parceria são os fornecedores, é claro. As parcerias através de negócios, mas do meu lado, os clientes. Caramba, eu, cliente da Braskem, também quero utilizar produtos mais sustentáveis. Então, se você está me dizendo que vai investir e chegar a 1 milhão de toneladas, eu quero ser um comprador desse produto. Mas não me serve exatamente disso. Quem sabe a Braskem quer fazer um novo produto e me diz, então, como fazer, qual é a necessidade que você tem. Ou seja, quando você faz um olhar de compromisso para o futuro, eu acho que você está aliado com a sustentabilidade. Sim. E esse movimento coletivo que é necessário. E aí, nossos fornecedores aí nesse ponto têm reagido muito bem a isso. Nós temos um conjunto de iniciativas de engajamento, podemos dizer assim. Uma delas é com o CDP, focado em clima, né? Uma organização que motiva o engajamento das empresas de capital aberto nesse assunto. Já desde 2009 a Braskem responde ao CDP e chegou a alcançar a liderança, se não me falha a memória, em 2014, globalmente no assunto, porque o CDP entendeu que a Braskem é uma empresa que faz uma gestão adequada das questões climáticas. Um movimento necessário a fazer nas questões climáticas é o engajamento da sua cadeia de fornecimento, porque boa parte das emissões acontecem na cadeia acima dos seus fornecedores. Na Braskem, isso chega a mais de 40% das emissões totais devidas à produção do que acontece antes de chegar na nossa fábrica. Sim. Então é necessário engajá-los. A Braskem alcançou, nessa lógica, acho que se não me falha a memória, 213 fornecedores foram convidados a participar, 87% se engajaram. Eita. E nesse período, Olívio, 22 milhões de toneladas de gás de efeito de estufa foram evitados por eles. Então, nessa lógica, os nossos fornecedores têm correspondido. É necessário fazer mais, claro, sempre, porque é uma rede, não é apenas uma cadeia. A sustentabilidade tem que ser feita em rede para que outro assunto que a gente não tocou ainda funcione, que é a gestão adequada dos resíduos. Tem muitos outros envolvidos, até inclusive o próprio consumidor, né, para que uma gestão adequada de resíduos funcione, mas é necessário que tudo isso aconteça de forma na lógica das parcerias. E para que a parceria boa aconteça, é importante ser transparente com o que você quer fazer e com o que você fez. Sim. Não? E é isso que a gente precisa mesmo, né? Quer dizer, é colocar as coisas às claras, transparentemente, que, como você disse, abre um espaço de engajamento excelente. É muito bacana. João, vamos lá. Conte-nos um pouco sobre a plataforma Conatus, que foi desenvolvida pela Integrou. Comenta um pouquinho para a gente, que é muito bacana esse tema. O que a gente vem conversando com muitas empresas e a gente identificou algumas questões que são muito comuns, né? A primeira é que os temas relacionados à sustentabilidade, governança, riscos e compliance estão completamente fragmentados dentro das empresas, inclusive não só médias, mas até grandes empresas. Então, você tem empresas que têm lá um gerente, um diretor de responsabilidade social, aí tem um gerente de meio ambiente, às vezes tem um diretor ou de governança ou uma área de risco, de compliance, e eles não se conversam e não existe um programa integrado, né? Acho que o grande desafio hoje é como que a gente
trabalha com a governança no centro para que ESG, riscos e compliance, se tornem uma coisa só, né? Sim. Então, com isso, a gente desenvolveu uma plataforma. Nós fizemos, inclusive, a homologação dessa plataforma no GRI, que é o GRI, que é uma organização internacional responsável por determinar os padrões, né, de sustentabilidade para a mensuração do impacto das organizações na sociedade, no planeta, etc., né? Somos hoje, na Conatus, uma das 2 únicas do Brasil que tem essa certificação, né? Foi um longo processo. E qual é o objetivo dessa plataforma? É simplificar o processo de implantação de programas ESG vinculados a riscos, a compliance. Então, a gente tem desde módulos que a empresa pode fazer a sua autoavaliação, responder questionário online, criar o seu relatório de sustentabilidade de uma forma mais integrada, correlacionar indicadores. Tem um módulo para você fazer a gestão das práticas, ou seja, não só responder indicador, mas fazer a administração das atividades internas que são responsáveis pelas suas melhorias, né? Você tem lá um repositório de documentos unificado, em que você coloca pastas disponíveis a todos os usuários, com todas as normas técnicas, documentos, regulações, políticas da empresa que estão ali organizadas para que todo mundo possa consultar, né? Então, ele é uma ferramenta excelente para você, de uma forma muito simples, fazer desde o teu diagnóstico, autoavaliação, até fazer o relatório de sustentabilidade e transformar o teu relatório em prática, em programa, né? Isso tudo de uma forma muito automatizada e vinculada. Tem um módulo de risco, de compliance, auditoria, tudo isso de uma forma muito integrada. Basicamente, para isso que serve a Conatus, né? Para a gente oferecer para as empresas, não tem tempo hoje, né? Para incorporar, né, muitas atividades extras, né? Então, através da plataforma, com a nossa mentoria, fica tudo muito mais fácil. A gente terceiriza esse trabalho. Muito bacana, porque aí você cria dentro da organização algo que a estrutura toda pode reconhecer, né, se utilizar e, ao mesmo tempo, dar essa qualificação de todos os conteúdos referentes ao tema. Muito, muito legal. Me permite uma parte aqui, porque o João coloca um ponto interessante. Historicamente, a questão da análise de materialidade surgiu meio que independente para satisfazer a definição de uma estratégia ou a definição de um reporte, né? Isso é histórico nas empresas, né? Mas com o fortalecimento das questões de conformidade, também foi fortalecida a gestão de riscos de forma empresarial, né? Então, aí surgiu Enterprise Risk Management, que é um nome bonito para dizer, gerencia os riscos de forma integrada, corporativa. E aí a integração entre a gestão de riscos e a materialidade aconteceu. Então, hoje, uma empresa que quer fazer adequadamente as questões não olha isso de forma separada, olha junto. A gestão de riscos e a materialidade para a definição de estratégia de sustentabilidade tem que ser, como o João acabou de escrever, juntos. Juntos. E essa, aprendemos fazendo, né? Aprendemos fazendo, mas assim, isso simplifica. Não é que complique, simplifica. Porque é uma coisa só, é você definir o que é importante para você empresa, para que a sua contribuição seja através dos negócios. Sim. Considere tudo que nesse processo decisório, tudo que o que as outras partes interessadas opinam, quais são os riscos, e chega a uma conclusão. Há formas mais complexas ou mais simples de fazer isso. A primeira matriz de materialidade que a gente fez na Braskem foi perguntando para as pessoas, simplesmente perguntando o que você acha que interessa para o fornecedor, o que você acha que interessa para o cliente, e perguntamos para umas, 10 pessoas, mais ou menos isso, e definimos a primeira matriz de materialidade. Simples assim. Simples assim, quais são os principais riscos, etc. Sim. Então, apesar das palavras, apesar dos processos aparentarem ser complexos, você pode fazer de forma simples. E isso serve muito para as pequenas e médias empresas. Precisamos simplificar a forma até de escrever, nós todos, né? Como é que isso pode ser feito. Concretamente, precisa definir o que é importante. Sim. Simples assim. Não, e é importante porque... Exatamente. Pode falar, João. Não, eu concordo, porque a partir dos temas materiais você consegue definir risco, oportunidade, a sua estratégia de ação, onde você quer chegar, né? Onde eu estou hoje, onde eu quero chegar amanhã, em quanto tempo, e aí traduzir isso em políticas internas, em metas, indicadores e tal. Eu acho que esse é o estado da arte atual. Perfeito. Né? E isso, como vocês estão aqui comentando, não se aplica só para grande empresa.
Basta ter uma metodologia de abordagem dentro dessa linha do simples, da simplificação, que a empresa chega a um denominador comum se tiver essa metodologia. Pode ser a micro, a pequena ou a média empresa, não importa o tamanho dela. Sem dúvida. Escolhendo o seu propósito e a forma de atuar, ela combina todos esses fatores para poder atender a esse novo modelo que a gente está querendo desenvolver com práticas sustentáveis feitas mesmo sobre esse formato. Claro, simples, mas que provoca algo de menos impacto aí, de emissão de carbono e dá uma estrutura de governança para a empresa se ajustar dentro desse conceito que o mercado hoje quer acolher, né? Acho que muito bacana o que vocês desenvolveram aqui. Boa aula, hein? Estou gostando, o negócio tá firme, tá bacana aqui. Jorge, minha última pergunta para você. Como a Braskem, nas suas operações, comunica ao mercado estas práticas ESG? A Braskem ainda organiza e publica o relatório de sustentabilidade? Sim, como eu comentei... Que é bacana, né? Isso aí é importante. Porque, como eu comentei, a importância de você ser transparente é muito relevante, não apenas no que você fez, mas também no que pretende fazer. Para que isso faça sentido, isso tem que ser material, ou seja, tem que ter relevância na sua relação com aquelas partes interessadas e relevância para o seu negócio. Então, continuamos fazendo matriz de materialidade, continuamos definindo, em cima dessa matriz, nossos objetivos de longo prazo, definindo estratégias para alcançá-los, comunicando como está acontecendo. Se vocês entrarem no nosso site agora, tem nossos objetivos definidos para 2030 lá e como eles foram em 2021. Bacana. Olha só, 2030 e 2050, no ano passado, já nesse novo ciclo de melhoria, 17% das nossas metas já avançaram. Já alcançamos, digamos, 17% do que queríamos. Em um ano, é muito. Mas, de qualquer maneira, assim, o primeiro passo sempre é mais fácil. O primeiro passo deste novo ciclo é sempre mais fácil. O mais difícil está alcançar lá os últimos metros, né? Mas, de qualquer maneira, é muito importante a comunicação. E nessa lógica, Lívia, a gente acabou não tocando no assunto, eu queria deixar claro o compromisso da Braskem, pelo menos em 3 temas. Né? Em 3 temas, porque eu acho que é extremamente importante para que cada um entenda o que nós consideramos importante: clima, resíduos plásticos e direitos humanos. Assim, e nós conseguimos resumir isto no nosso propósito. Nós queremos melhorar a vida das pessoas criando as soluções sustentáveis da química do plástico. Esse é o nosso propósito. Assim, na Braskem como um todo mundo olhando para esse propósito vai se movimentando nesse sentido. E nessa lógica desses 3 temas, temos objetivos, temos comunicação, temos tudo que é necessário para que qualquer interlocutor entenda esse nosso propósito. E, concretamente, metas, como eu comentei, para clima tem para os outros 2 lados. Por exemplo, em resíduos plásticos, nós não produzíamos 1 grama de produto até 2018 com conteúdo reciclado. Já no ano passado foram 22 mil toneladas. Nossa. 22 mil toneladas, queremos chegar a 350, a 300 mil até 2025 e 1 milhão até 2030. Ou seja, nós queremos de fato fazer os nossos negócios se transformarem. Né? E aí, tanto que a nossa turma de comunicação diz que nós temos uma paixão de transformar. Porque a indústria química transforma, mas essa lógica associada ao que a sociedade quer nos apaixona, nos leva adiante. E aí acho que é nessa lógica que a Braskem se comunica, quer continuamente se comprometer, ser transparente no assunto e engajar-se com N parcerias, graças a esse processo de comunicação transparente que levamos à frente. Sim. E a Braskem está no ISE, né, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, da Bolsa de Valores do Brasil. Isso estabelece também uma dimensão muito clara de relacionamento com todo o mercado. Né? Sem dúvida. Estamos no ISE em 16 edições de 17. É verdade. Estamos acompanhando. Muito bacana. Legal. João, também minha última pergunta para você. João Francisco, como você vê o futuro da aplicação das dimensões ESG no conjunto das empresas no Brasil e nos próximos anos? Como é que é a tua leitura aí para o futuro? Olha, a minha leitura para o futuro se resume em alguns pontos. Primeiro, isso deixa de ser artigo de luxo de grandes empresas e passa a permear o mercado, as redes de suprimento, as médias empresas. Segundo, walk the talk, né? Vamos sair da cultura, nós estamos já migrando da cultura da aparência, do relatório anual, né, para uma cultura de programa de melhoria contínua, né, de realmente você executar o teu discurso.
Eu acho que esses 2 pontos são o que resumem para mim o futuro agora da sustentabilidade. E a gente acredita que as empresas não estão só tendo dificuldade de implantar por uma questão técnica, né, de indicador, etc. Porque essa questão técnica você acaba resolvendo, né? Mas quando você vê o Jorge falar com essa paixão, né, que vem desde 20 anos, e isso veio lá do controlador, a gente está falando também de um terceiro tópico, que é a questão cultural, né? A transição cultural dentro das empresas vai ser fundamental para a gente migrar para essa era do ESG mais firme, de um jeito mais firme. Por quê? Porque se você não tem uma liderança e uma média gerência não só capacitadas tecnicamente, mas com um mindset adequado para essa nova economia, para essa transição que a gente está vivendo, não adianta você empurrar indicador, técnica, e a gente tem sentido isso. Então, quando você vê uma empresa que há 20 anos está com essa paixão, isso foi criada uma cultura de negócio, né? Então, a gente tem também trabalhado muito sobre isso, né? A cultura ESG é um jeito de fazer negócio, não é só indicador e meta, e é um mindset voltado não só à inovação, né? Mas pessoas alinhadas a propósito, a significado, né? Obviamente também a inovação. Normalmente são empresas mais ágeis, mais capazes de se adequar a novos contextos de uma forma mais rápida, se antecipar, né? Então, essa transição cultural acho que vai marcar muito também o futuro da aplicação do ESG nos próximos anos. Bacana, muito bacana a percepção de vocês e, ao mesmo tempo, ter uma leitura prática do que está acontecendo. E eu só vou contar aqui vou dar um pequeno depoimento. Eu sou o presidente da Associação Paulista Viva. A Associação Paulista Viva é a entidade que cuida da Avenida Paulista e região, né? Entidade formada pela sociedade civil, todos voluntários. E nós estamos em meio a 2 datas importantes, que é os 130 anos da Avenida Paulista, que foi comemorado agora, e os 25 anos da nossa entidade. E para perpetuar isso, a gente lançou vários programas, dentre eles o programa Avenida Paulista Sustentável, com a visão de se criar o primeiro distrito sustentável local. Então, eu estou debatendo na prática, tudo que nós estamos aqui discutindo, eu estou indo porta a porta dos edifícios, dos centros culturais, dos institutos, das faculdades, tudo que tem na Avenida Paulista, que vocês podem imaginar, e quem está aqui nos acompanhando também entende isso, para chamá-los a discutir e atuar em alguns eixos que a gente definiu, que é o eixo eficiência energética, uso racional de água, mobilidade, destino final de resíduos eletroeletrônicos, educação ambiental e poluição. E aí é que eu dou aqui meu testemunho, porque eu estou falando com todos os tipos de pessoas, formações, identidade e cultura. E aí é o chão da fábrica. Estou lá batendo na porta, vivenciando tudo. E é muito bacana o acolhimento. Nossa, as pessoas encantadas com a ideia. A gente criou uma cartilha que está distribuindo, transformando urbanisticamente, inclusive, a avenida, com pontos diferenciados. Mas o que é mais bacana é o quanto as pessoas estão engajadas e querem transformar, porque isso nós vamos ter os indicadores, as metas, programas de redução, tudo de emissão de carbono, e elas querem se engajar. Então, o meu testemunho é só para dar apoio a tudo que vocês estão falando, porque vocês vivenciam dentro dos seus campos de atuação, mas bater na porta, entender na prática que tudo isso que a gente está construindo conceitualmente também tem um valor de entendimento das pessoas, né? E eu acho que a gente está indo para esse caminho, viu, João? Legal. Você está colocando do futuro, que você demonstra com um super entusiasmo, Jorge, na dimensão que a Braskem nos proporciona, para dizer que eu acho que a gente está no caminho certo. Com certeza, Olívio. Parabéns pela essa iniciativa. Eu estava aqui, você estava falando, estava imaginando, caramba, como eu
posso me juntar, eu, Jorge. Você está ali próximo, né? Você mora lá próximo. Eu José Maria das Goiás. Então aí, caramba, que legal que vai acontecer isso aí. E essa é a lógica que eu acabei de descrever. Quando a organização se comunica a respeito do futuro, encontra parceiros. É verdade. Porque assim, tem muita gente querendo algo parecido. Então, e aí aconteceu, vou até citar aqui, porque foi falando sobre isso que a Abre falou, opa, peraí. Exatamente o que você está falando. Eu estou aqui e quero atuar com vocês para a gente fazer um maior programa e criamos o programa Coleta Verde, só na Avenida Paulista, para fazer a coleta dos equipamentos eletroeletrônicos. Parabéns. Na Avenida Paulista. Portanto, esse papo vai continuar. Então é bacana. Muito bom, gente. Já estamos chegando aqui no final desse episódio. Foi muito gostoso, muito oportuno a presença de vocês e a participação. E aí vocês têm um minutinho para dar seu recado final. Por favor, Jorge, comece com você. Bom, um minuto para dar um recado final. Eu tenho esperança que este assunto é uma alavanca para o nosso desenvolvimento mesmo, né? O país precisa. Nós vemos como, infelizmente, a situação não está boa, assim, muitos pobres, pessoas precisando do nosso movimento empresarial ou das lideranças de uma forma geral, para que haja uma situação melhor. E eu tenho certeza que o Brasil pode sim ser um grande provedor de produtos mais sustentáveis, de serviços mais sustentáveis, de software, de plataformas mais sustentáveis, de ideias. Nós temos essa competência. E por que não? E por que não acreditar nisso e nos movimentamos nesse sentido? Com programas como o que você está fazendo, colocando claro isso para todos, que isso é possível, já sendo realizado por alguns interlocutores, mas isso sendo uma grande possibilidade para todos, por que não? Vamos acreditar, né? Vamos em frente com isso. Muito bacana. Obrigado, Jorge. João Francisco Carvalho Pinto Santos. Primeiro agradecer, achei muito bacana estar aqui com vocês, acho que ficou um programa de muita qualidade, aprendi muito também. Eu acho que, como mensagem final, né, eu costumo dizer que a sustentabilidade é nada mais do que a materialização da consciência, né? Porque quando a gente atinge um nível de consciência mais avançado, a gente naturalmente vai aplicar a sustentabilidade. Então você não precisa ficar ensinando o que fazer. O que eu gostaria de deixar como mensagem para qualquer pequena empresa, média empresa, ou até aquela grande empresa que ainda não conseguiu encontrar um caminho, né, para a sustentabilidade, não pense pequeno, não pense em reagir, não pense em esperar, né, o trem passar por cima para depois ver como é que a gente sai correndo atrás, né? Faça apostas, entenda que isso é um contexto mundial que não tem mais retorno, e dentro do seu micro universo, com certeza vai ter o que fazer, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar e agradecer também a vocês aí por estar. Muito bom. Muito bom. Muito bem, gente. Agora vamos aos agradecimentos importantes, né? Quero agradecer muito a diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, o professor Carlos Luque, a diretoria da Abre, na pessoa do seu presidente Sérgio de Carvalho Maurício, a diretoria do Sindiprestem, na pessoa do seu presidente Vander Morales, aos técnicos, o Zé Carlos e o Beto, que estão aqui, a nossa equipe de apoio, representada pela Ali Monteiro, o Augusto Roque, o Zé Fernandes, a Michele Belfiore, e ao time da GBR Comunicação, que nos apoia também aqui neste podcast. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP, e nos canais da Abre e do Sindiprestem, e também nas redes sociais destas instituições. Agradeço aos nossos dois convidados, Jorge e João Francisco, vocês foram perfeitos. Foi muito gostoso esse diálogo, impressionante o grau de comunicação de vocês e a forma que se expressaram. Tenho certeza que houve uma belíssima interlocução aqui e entendimento por parte de todos que estão nos acompanhando. E também agradeço a você que nos acompanhou neste Diálogos ISD FIP, com o patrocínio da Abre e apoio do Sindiprestem. Até o nosso próximo episódio.